Boa noite, gente. Essa é a nossa aula de Química. Eu sou Pedro, do Pré-Vestibular Social José Henrique Tilba. Hoje a nossa aula vai ser sobre transferências de elétrons, reações redox e número de oxidação. Então, divirtam-se. Sugiro que vocês abram seu caderno, abram sua mente, seus corações e preparem-se. Então, eu vou começar aqui a compartilhar a nossa famosa tela, que vai ser nosso caderno em branco. Oh, yes! Perfeito! Gente, se vocês descobrirem como é que faz essa barra de ferramenta do Zoom e para a parede à esquerda ficar de pé, seria muito maneiro, cara. Nossa, seria perfeito. Aqui ficou bom, aqui ficou decente. Agora vamos expandir isso aqui. Vamos pegar uma cor bonita, do estilo esse azul, e vamos começar a escrever aqui, ó. Primeiro traço é sempre o traço mais feio. Química. Nossa aula de hoje é reações redox. Nossa. Tá bom. Tá, agora eu entendi. Então, galera, eu queria perguntar para você, o que você acha que é uma reação química? O que você acha que é uma reação química? Eu vou colocar uma definição aqui, ó, para você pensar no que é uma reação química. Tá? Reação química é um... Opa, isso vai virar um R, virou. Isso é um rearranjo na forma como átomos interagem entre si. Tá bom? Então é um rearranjo na forma como os átomos interagem entre eles, né? Se eles mudam de organização, você tem uma reação química, certo? Aí, uma coisa importante aqui, ó. Os átomos são feitos de duas coisas, três coisas, né? Duas coisas que valem a pena e uma coisa que está lá. Prótons. Opa. Elétrons e nêutrons. Até agora está o óbvio, né? Os átomos são feitos dessas três coisas aqui, ó. Os prótons, vamos dizer, não que eles são os mais importantes, mas é que eles definem o elemento. Tá bom? Então, tipo assim, o próton é tipo a casa do elemento químico, do átomo, assim. Você tem tantos prótons, essa é a sua casa, você é tal elemento. Os elétrons, eles definem as ligações, galera.
entre os nossos átomos, tá? As interações aqui, ó. E vou botar mais uma coisa aqui para a gente ter uma ideia, para a gente pensar no que é um átomo, que é essa coisinha aqui, ó. Quem descobrir isso antes de eu terminar de desenhar ganha um relógio Rolex. Ah, tá muito difícil desenhar isso aqui. Aqui, ó. Pronto. Ninguém conseguiu, ninguém ganhou o relógio Rolex. Isso é uma moeda. É uma moeda de... Nossa, que D feio. De troca. Tá? Então, os elétrons, eles são leves e eles são tipo uma moeda de troca para os átomos. Eles definem as ligações porque eles vão de um átomo para o outro. A gente já viu que tem perda de elétron, compartilhamento de elétron. Os elétrons ficam voando, eles são uma moeda de troca nesse mundo da química, tá? E os nêutrons são neutros, ó, quem diria, tá? E colocar entre parênteses aqui, ó, eles simplesmente pesam, porque eles ficam grudados nos prótons e ficam lá pesando. Tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque, se vocês olharem esse contexto aí que eu coloquei, os prótons definem o elemento, certo? Então, são meio que o tronco da nossa árvore da química. Os elétrons definem as ligações. Então, quando você tem uma reação química, o que você está mexendo é nas interações, como você está vendo aí na definição, e você está mexendo nas ligações químicas, certo? Então, você está mexendo com elétrons, ganha e perda de elétrons, é só isso. Reações químicas, ganha e perda de elétrons. Muda o jeito como os elétrons se relacionam, tá? Dentro ali da estrutura das suas moléculas e dos seus átomos. Os elétrons são uma moeda de troca, gente. E a gente vai ver hoje trocas desses elétrons, que é uma parte que, sei lá, eu acho extremamente interessante da química. Porque agora que a gente está falando de mercado financeiro mesmo, do negócio como o troço acontece. Então, tendo absolutamente tudo isso em mente, vamos botar mais uma página aqui, certo? E a gente vai colocar uma reação aqui, ó, simples, tá? Vamos começar com esse tópico aqui, ó. Reações redox. Tá bom? Qual a definição de uma reação redox? Agora eu vou colocar isso aqui, não vai fazer sentido para vocês, mas vai fazer daqui a pouco. Melhor, vamos fazer sentido logo de uma vez por todas? Vamos apagar tudo. E vamos colocar um outro conceito na frente, que é melhor. Vou pegar isso aqui. Esse conceito aqui, cara, é o que vai te fazer entender química. Tá, se você entender ele, você vai entender porque é muito óbvio, é intuitivo. Número de oxidação. Eu quero, por favor, que você tatue isso no seu braço agora. Tá? Por favor. A gente chama esse número de oxidação de NOx. Tá? Tá bom? Gente, por que esse número de oxidação é tão importante? Pelo seguinte, a gente estuda química para quê, galera? Para entender o que vai acontecer quando você misturar uma coisa na outra coisa. E como você consegue obter uma coisa a partir de tais outras coisas, certo? Esse número de oxidação vai
facilitar a gente entender o que cada elemento está fazendo numa reação química, certo? Numa mudança da interação entre os átomos. Para onde estão indo os elétrons, certo? Ele tem essa ideia de responder para onde estão indo os elétrons, tá? Então aqui, ó, ele é uma ferramenta para... Nossa, isso aqui tá trágico, né? Responder a pergunta. Para onde vão os elétrons em uma reação química? Tá? E aí a gente vai falar o seguinte, olha só. Na química, quando a química começou, a gente não entendia nada do que estava acontecendo. Só que as pessoas começaram a, tipo, dar nome para as coisas e falar assim, olha só, quando você bota isso, acontece isso, foi juntando conhecimento até que a gente começou a entender, certo? E o que acontecia antigamente, muito, é que os caras, eles aprendiam por meio de reações que eles faziam, né? Era que a galera queimava as coisas, por exemplo, ou então jogava um ácido e as coisas se oxidavam, né? O ferro virava ferrugem, o carro, a, a árvore ficava preta porque você queimava ela, certo? E você tinha metais que viravam uma areia, certo? Então você tinha várias coisas que hoje em dia a gente chama de oxidação. São reações nas quais o oxigênio entra no meio e oxida a coisa, né? E transforma ela. De alguma forma, ele, tipo, o oxigênio meio que queima as coisas, né? Ele é realmente usado na combustão. Então a gente começou a chamar isso de combustão, desculpa, de oxidação, certo? E aí o que acontece é que esse nome oxidação, por ser muito usado desde o início da química, ele continua a ser usado hoje em dia, mas o conceito dele foi se refinando até a gente chegar no que é atualmente, que é, na verdade, um conceito relacionado com o número de elétrons em uma substância, certo? Então, quando a gente fala na química atual que aconteceu uma oxidação, a gente quer dizer o seguinte. Isso aqui é mais uma definição. Oxidação. Perda de elétrons. Tá? Hoje em dia, oxidação a gente entende como a perda de elétrons. Tá? Aqui, ó. Por uma substância, átomo, etc. O que você quiser. O que você quiser. Tá? Oxidação é a perda de elétrons. Agora, por que tem esse nome oxidação? Porque quando você queima as coisas com oxigênio, o que acontece é o que eu falo para vocês todas as aulas, toda semana. O oxigênio rouba os elétrons das pessoas. Então, isso exatamente é isso que acontece. E é por isso que a gente chama o processo de roubar elétron das pessoas de oxidação para sempre. Esse virou o nome, assim. É tão comum isso acontecer que virou o nome do processo em si. Tá? Então, tendo isso em mente, que oxidação é a perda de elétrons, certo? Você pode ter, por exemplo, a perda de elétrons de uma substância, de uma... Ó, faltou aqui um nome muito importante. De uma molécula, né? Pelo amor de Deus. De um átomo ou de uma molécula.
você também tem que ter o outro conceito na cabeça, que é o quê? Adivinha? A gente vai chamar esse que você já adivinhou, porque você é muito inteligente, de redução. Aqui está escrito redução, né? Muito feio. Nossa, eu não aguento coisas feias escritas. Nossa, olha quem fala. Redução. E a redução nada mais é do que ganho de elétrons. Aqui, ó, pelas mesmas coisas. Tá? Uma coisa importante em relação à oxidação e à redução. Gente, quando você perde elétrons, o que acontece? Essa pergunta é para você responder. Se você está vivo e se você é uma pessoa. Quando você perde elétrons, quando vamos dizer assim, um átomo perde elétrons, a carga dele aumenta ou diminui? Quando ele perde elétrons. Responda se você sabe. Vamos ver? Tainara, a carga aumenta. Sabrina, a carga aumenta. Exatamente, galera. Isso. Exatamente isso. A carga aumenta. Então, aqui, ó, na oxidação, a carga aumenta. Na redução, agora ficou fácil. Na redução, a carga... Show, Stephanie. Bom ter você de volta conosco. Vamos embora, então. A pergunta é: a carga aumenta ou diminui na redução? O que você acha? O que vocês acham, né, galera? Tarará. Diminui. Isso. Yéssero. Isso. Tanhara, Stephanie, bem. Sabrina. Exatamente, está reduzindo. Faz sentido isso, cara. Porque se o elétron tem uma carga negativa, não é? Vou colocar isso aqui de alguma forma como um comentário aqui, não sei. Um elétron, que ó, isso aqui está representando um elétron, né? O elétron tem uma carga negativa. Se você ganha um elétron, você ganha uma carga negativa. Então, a sua carga diminui, certo? Enquanto que, se você perde elétron, sua carga aumenta. Tá bom? Aqui, ó, um exemplo. A gente tem esse cara daqui, ó, Na0, é o sódio com zero de carga. Aí, acontece um trovão e o sódio perde esse elétron. O elétron sai por aí. Quando ele perdeu um elétron, aumentou a carga dele. Tá? Perceba o seguinte só, nessa equaçãozinha aqui, que ela é muito simples e por isso, portanto, é muito fácil de entender. Isso aqui é o trovão. A carga total de tudo que a gente está falando nessa equação antes dela acontecer, nessa reação química, é zero, não é? Sim. E a carga depois
do sódio é mais 1 e do elétron é menos 1. É igual a 0. Tá? Isso aqui expressa uma coisa muito importante. Numa reação química, carga total, antes e depois se mantém, porque você não somem os elétrons e não somem os prótons, tá? Os átomos, né, em geral. Então, a carga antes e depois tem que ser a mesma, tá bom? Então, carga aumenta. Aqui, carga aumenta. Vou colocar aqui, ó. Perda de é menos. Carga diminui. Ganho de é menos. Tá bom? Ficou muito feio. Vou refazer. Perda de elétrons. Ganho de elétrons. Tá? Então, beleza. Até agora eu falei para vocês um monte de coisa e nada do que é o número de oxidação, né? Olha só como eu sou mentiroso. Mas olha só. Então agora vamos definir o que é o tal do NOx. NOx é a carga... como que eu posso dizer? Vou botar entre parênteses aqui. Formal. Uma carga formal do átomo levando em conta todas as interações que ele faz com outros átomos. E aqui eu vou colocar formal final também, tá? Do átomo, levando em conta todas as interações que ele faz com os outros átomos e a capacidade de cada um de atrair elétrons elétrons para si, tá? E eu acho que você não entendeu por essa definição gigante que é o NOx, mas você vai entender rapidamente que é carga formal final do átomo, levando em conta todas as interações que ele faz com os outros átomos e a capacidade de cada um de atrair os elétrons para si. Tá, então o que a gente está falando nessa definição gigante? É uma carga formal que a gente fala para ele, fala que a carga desse cara é tanto, levando em conta todas as interações que ele tem com os outros átomos, com os outros amiguinhos dele ou inimiguinhos dele,
e a capacidade de cada um desses átomos de atrair os elétrons para si. Entendeu? É como se fosse um raio-x da carga desse átomo. Tá? A gente vê cada interação dele com cada outro elemento, outro átomo, e para cada uma dessas interações, a gente fala, tá, esse cara aqui está roubando mais o elétron desse do que esse aqui. Então, vamos dizer que esse aqui perdeu o elétron dele. Certo? A gente avalia cada uma dessas interações e vê para cada uma delas quem é que de fato que está com os elétrons, quem tenta atrair mais esses elétrons para si, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês disso. Tá? A gente tem que lembrar, nesse caso, os tipos de interação que os nossos átomos podem fazer, tá bom? Que são basicamente duas. Eles podem se ligar por ligações covalentes, certo? Ou eles podem também se ligar por ligações iônicas, beleza? Então, vamos pegar, por exemplo, casos disso aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, Peraí, melhor do que isso, eu vou colocar bolinhas. Casos. Bolinha 1. Gente, alguém tá boiando? Não, sério. Tem algum pedaço que, tipo assim, realmente não dê para entender? Tem, claro, estamos no meio da explicação, mas tem, tipo, coisas anteriores que não deram para entender? Emerson de boa, Tainara está entendendo, tranquilo, Sabrina, Stephanie, até agora tranquilo, tudo bem. Show, Marcos Vinícius tranquilo também. Beleza. Então, para ligações iônicas, gente, vamos seguir então o nosso barco. Ligação iônica é o mais fácil. Você definir o NOx, o número de oxidação, o número de perda de elétrons. Tá? Número de perda de elétrons. Por quê? Porque na ligação iônica, de fato, o elemento perde os elétrons para o outro. Então, tipo assim, cara, é óbvio que Zezinho matou João, porque eu vi e aconteceu e tá lá. É meio que isso. Então, é muito óbvio, tá? Então, vamos fazer uma reação hipotética aqui, ó. Isso não existe na vida real, não tem problema. Tá bom? Olha só. A gente tem um átomo de sódio andando por aí e ele encontra um átomo de cloro. E aí, o que acontece? O cloro fala assim, cara, me dá o seu elétron agora, senão eu vou te passar na faca. Porque a minha eletronegatividade é de 3 ponto alguma coisa e a sua é de 1 ponto alguma coisa. Agora, e o sódio fala assim, pelo amor de Deus, pai, meu elétron. E aí ele, de fato, perde elétron para o cloro. Deixando de lado esse teatrinho esdrúxulo, o que acontece é de fato isso. O sódio fica sem o elétron dele e esse elétron vai para o cloro. Certo? Então, se você for pensar nesse número de oxidação que a gente está falando aqui, antes ele era zero para o sódio. Certo? Porque quantos elétrons o sódio tinha perdido nesse momento? Nenhum. Ele estava nulo. Então, tipo assim, é zero o número de oxidação dele. Aqui embaixo, ó, NOx. Tá, opa. Zero para o cloro. Depois da reação, observe o que aconteceu. Quantos elétrons o sódio perdeu? 1. Quantos elétrons o cloro perdeu? Ele perdeu menos 1. Isso quer dizer, ele ganhou 1. Se ele perdeu menos 1, ele ganhou 1. Certo? Gente, o que aconteceu aqui?
a gente teve uma mudança na forma como os elétrons se organizam entre os nossos átomos durante a reação química. Eles teve um fluxo de elétron do sódio para o cloro, certo? Então a gente tem uma mudança no número de oxidação dos nossos elementos químicos, de 0 para mais 1 e menos 1. Tá? De novo, a soma total é 0 aqui, e portanto a soma total desse outro lado tem que ser 0 também. Tá? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? É a frase do Lavoisier. Essa é a frase que você pode tatuar no seu braço. Todo mundo vai te achar muito inteligente. Tá? Lavoisier. Nossa, tá trágico. Aí. Tá bom. Agora, cara, a gente presta atenção nisso aqui que a gente vai para um caso um pouco mais complicado. Ah, vamos botar aqui um detalhe aqui. Caraca, eu tô muito triste. Gente, quem consegue, por favor, procurar no Google qual é a eletronegatividade do sódio e do cloro, por favor? A gente vai colocar elas ali em cima. Então, o nosso segundo caso já é mais complicado. É o caso das nossas ligações covalentes. Cloro 3,16. Muito obrigado, Stephanie. Sódio 0, Sabrina 0,93. Muito obrigado. Muito show. Isso aí, galera. Vocês estão reparando nisso? Não sei se vocês lembram, o que a eletronegatividade dizia pra gente? Era o quanto um elemento químico gosta de puxar os elétrons para ele. Então, é meio que isso que a gente espera mesmo, porque, de fato, o cloro puxa mais elétrons do que o sódio. Tá bom? Agora, isso aí é o caso óbvio. É o caso do José matou João. O caso da ligação covalente compartilhada é diferente, porque ninguém toma o elétron de ninguém. Teoricamente, os nossos elementos estão compartilhando os elétrons. Só que eles não compartilham de uma forma tão igual. Você entende? Exatamente pelo exemplo que a gente viu aqui em cima, como vocês podem ver, cada elemento puxa os elétrons com uma certa força. Então vai depender. Tá? Por exemplo, aqui ó, a gente vai ter uma ligação. Dessa vez não vamos nem falar de ligação química, a gente vai falar simplesmente de reação química. A gente vai falar simplesmente de... Não, mentira, vamos falar de ligação química, sim, é uma ótima ideia. Olha só. A gente tem aqui o zinco, 0. A gente tem esse cara aqui, ó. Você sabe o nome disso? Você sabe o nome disso? Está no seu estômago. É sério. HCl. Tá? Então,
O NOx, olha só a definição, carga formal de um átomo levando em conta todas as interações que ele faz com os outros átomos. E a capacidade dele de atrair os elétrons para si. Essa capacidade dele de atrair os elétrons para si, eu vou até marcar aqui. Opa. Nada mais é do que o quê? Eu sei que você já descobriu. Mas o que custa escrever? EN, eletronegatividade. Não é? Essa é a nossa capacidade de atrair elétrons para si. Tá? Aí essa reação, o que acontece nessa reação, galera? O que acontece é o seguinte. Opa. Melhor, vamos fazer o seguinte. Vou apagar esse cara aqui. Vamos pegar o sódio de novo, porque o sódio é muito legal. Na0. Tá? Então aqui em cima a nossa eletronegatividade e aqui embaixo o nosso NOx. Tá? E isso aqui vai fazer... O que vai acontecer? O que vai acontecer nisso aqui? Gente, o sódio vai perder o elétron dele. Que vai para o hidrogênio. Isso aqui também é uma reação hipotética, tá? Isso não acontece na vida real. A gente já viu aqui, ó, que a eletronegatividade do sódio é 0,93. Gente, qual é a do hidrogênio? Vocês poderiam procurar, por favor? Fazendo um favorzinho. Aqui do cloro, 3,16. Desse cara que a gente vai descobrir já já. Enquanto vocês buscam qual é a do hidrogênio... Nossa, já aconteceu. Que rápido. 2,1. Boa, Stephanie. Boa, Emerson. Agora a gente vai... Ó, primeiro a gente viu a eletronegatividade, que é tipo assim, gente, quem carrega mais elétrons para si? 2,2. Pode ser também, pode ser. Não tem muita diferença não, Stephanie. Depende da definição de eletronegatividade. A eletronegatividade, como a gente usa ela hoje em dia, ela é definida, certo? É um número matemático que um cara definiu e funciona bem. Esse cara é chamado Linus Pauling, que é um super químico que inventou várias regras úteis para a gente entender a química. Aqui, mas eletronegatividade é quem é mais pesado, né? Quem... Pode crer, Emerson, pode crer. Não, mas em geral é aproximado mesmo. Tipo assim, esse número varia. Mas voltando para cá, o NOx, ele é o... Show sobre isso. Oh, desculpa, Stephanie. Cara, que li errado, foi mal. O NOx, ele vai falar pra gente para onde os elétrons estão indo, né? Aquela pergunta lá que eu falei para vocês no início. Então, no início da reação, o sódio tem 0 aqui de mudança de perda ou ganho de elétrons, certo? O NOx dele. O hidrogênio, agora que vem a pergunta interessante sobre ligação covalente. Qual vocês acham que é o NOx do hidrogênio no HCl? Essa é uma pergunta importante, galera. Qual vai ser o NOx, o número de oxidação do hidrogênio no HCl?
Quantos elétrons ele vai ganhar ou perder para o cara que ele interage? Show, Sabrina, mas ele vai ganhar ou perder um elétron? Quantos elétrons de hidrogênio está compartilhando com o cloro? Aí olha bem, olha só, olha a eletronegatividade dos dois. Quem vai atrair mais os elétrons? Exatamente, Sabrina, é o Cl. Isso, Emerson, é o Cl. Então, Stefano, o hidrogênio ele tem 2,1 de eletronegatividade. Então, ele atrai menos do que o cloro, que é 3,16. Entendeu? O cloro é o cara que arrasta os elétrons para ele, certo? Então, tipo assim, sai uma... Não, então, não. O fato dele ter menos não altera isso. A eletronegatividade, tipo assim, se os dois saírem na porrada, quem vai levar os elétrons com ele de volta para casa vai ser o Cl. Assim, é mundo cão. Tá? Por quê? Porque já que o Cl atrai mais os elétrons para ele, é como se os elétrons ficassem mais, mesmo na ligação que os dois têm, os elétrons ficam mais tempo voando perto do Cl. Tá? Porque o Cl atrai mais os elétrons. É tipo isso, Stefano, porque ele é mais forte nessa atração dos elétrons, tá? Ele atrai mais elétrons para ele. Então, como ele atrai mais elétrons para ele, vamos abrir aqui um parêntese para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas antes de tudo, eu vou colocar esse resultado aqui que eu estou falando para vocês. O hidrogênio, ele vai estar teoricamente perdendo os elétrons dele para o cloro, e o cloro está teoricamente ganhando um elétron dele, do hidrogênio, para ele, tá bom? Como se estivesse roubando. A gente vai falar no NOx que o NOx do hidrogênio é mais 1 e do cloro é menos 1, tá? A gente vai entender mais disso daqui a alguns segundos. Depois da reação, o NOx do sódio é mais 1. Por quê? Porque ele perdeu um elétron. Então, o número de oxidação, o número de elétrons que ele perdeu é 1 mais 1, certo? Enquanto que o hidrogênio está completinho, certo? Está com 0 aqui. Isso quer dizer que ele está com o elétron original dele. Então, ele está com NOx 0. Enquanto que o cloro ganhou aquele elétron do hidrogênio e depois o sódio passou o elétron dele para o cloro está com NOx menos 1. Tá? Então, tipo assim, de novo, antes e depois, aqui total é 0 e aqui o total é 0 também. O que eu quero dizer com isso? Os elétrons não sumiram, eles foram para cada um dos elementos deles, tá bom? Agora, na próxima aqui, ó, vou explicar para vocês um pouquinho melhor do que acontece quando você tem uma ligação na qual um elemento puxa mais os elétrons do que o outro. Peraí. Isso aqui é um hidrogênio, certo? E essa aqui é a ligação de elétrons compartilhados dele com o cloro. Isso nada mais é do que o seguinte, ó, como se formou essa ligação? Você tinha o hidrogênio, tem um só elétron, você tem o cloro, se você for checar na sua tabela periódica, ele é da família 7A, certo?
ou família 17, e ele tem, portanto, sete elétrons na camada de valência dele. Tá bom? Se eles compartilham esse elétron deles aqui, os dois ficam felizes, porque o hidrogênio completa a camada dele, que é a primeira camada, né? Única camada que ele tem, e o cloro completa a camada dele também, fica com 8 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o motivo pelo qual eles fazem essa ligação química. Na nossa representação de Lewis, isso aqui vai ficar assim, não é? Veja só se você lembra dessas bolinhas. Essa galera aqui, os Lewis estão compartilhando, certo? Enquanto que esse aqui não, para o cloro não. Quando eu digo para vocês, então é basicamente o seguinte, ó. Um cara aqui, certo? Cloro aqui, com vários elétrons em volta dele. E eles compartilham isso daqui. O que eu estou falando para vocês é que, na verdade, como o cloro tem uma eletronegatividade maior do que o hidrogênio, essa ligação aí não é bem dividida como está desenhado ali, tá vendo? Essa ligação é mais assim, ó. Nossa, gente, tô achando muito trágico esse cloro e esse hidrogênio. Nossa. Só Jesus Cristo. Aqui. Deu para entender? O que eu estou falando quando eu digo que eles não compartilham assim? Perfeito? Os elétrons da ligação ficam voando perto do cloro mais tempo. Tá bom? É por isso que a gente diz que esse cara tem carga mais um, enquanto esse cara aqui, o cloro, tem carga menos um. Deu para entender? Deu? Deu? Deu para entender? Deu? Para entender? Show! Que bom, obrigado, Sabrina. Obrigado, Stephanie. Beleza, então se vocês entenderam isso aqui, agora vocês podem fazer isso para qualquer ligação química. Por exemplo, ó, a gente vai pegar um troço muito estranho. Vamos ver. Caraca, toda hora eu olho para cá para ver a tabela periódica, mas ela não tá mais na minha parede. Deixa eu ver. Tá. Aqui, ó. Vamos pensar nesse cara aqui, por exemplo. Certo? A fórmula dele, a fórmula química dele é CH2O, não é? Pensa aí nas eletronegatividades dessa galera. Quem é mais alta? É do hidrogênio ou do carbono?
Então, qual é a pergunta? Qual é a eletronegatividade mais alta? Do carbono ou hidrogênio? Helder falou do carbono. Isso, Helder, exatamente. É do carbono. Isso. Então, quem vai, dessa ligação aqui, ó, quem vai estar ficando mais com os elétrons na guarda compartilhada é o carbono. Então, por conta dessa ligação aqui, ó, ele tem uma carga de -1. Certo? Ele está meio que, tipo assim, levando o elétron do hidrogênio para ele. Enquanto que o hidrogênio tem +1. Certo? Nessa outra ligação aqui, ó, o que a gente está fazendo, galera? A gente está contabilizando para o carbono quantos elétrons ele está ganhando e está perdendo em cada ligação dele, que é aquela definição que eu dei para vocês de NOx. Tá? A gente está vendo qual é o número de oxidação do carbono aqui. Tá? Então, nessa primeira ligação, ele está ganhando um elétron desse hidrogênio. Na segunda ligação, a mesma coisa acontece. Ele também está ganhando, pelo mesmo motivo, um elétron do hidrogênio. Agora, a segunda ligação e a terceira ligação e a quarta ligação são complexas, né? A gente tem uma ligação dupla com carbono, certo? Quem tem a eletronegatividade mais alta? O carbono ou o oxigênio? O O. Isso, galera. Muito bom. Muito bom. Então, quem vai levar os elétrons vai ser o oxigênio. Na primeira ligação. Só que ele tem uma outra ligação. Na outra ligação, ele vai levar também. Por quê? Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Toda ligação que o oxigênio faz com o carbono, ele sempre leva os elétrons do carbono, porque ele é mais mal que o carbono. É por isso que a gente chama oxidação de oxidação, porque o oxigênio leva os elétrons de todo mundo, menos o do flúor. Tá? Então aqui, ó, o total para o carbono, olha só, vai ser -1, -1, mais 1, mais 1, igual a 0. Esse é o NOx do carbono, nessa molécula. Que procedimento que a gente fez aqui, galera? A gente pegou ele e viu cada ligação química que ele tem com cada elemento, viu quem está ganhando e quem está perdendo elétrons e somou tudo no final. É tipo um balanço de caixa para o carbono. Carbono, você ganhou ou perdeu elétrons no final de tudo isso? E ele, como ele tem NOx 0, ele nem ganhou nem perdeu. Tá? Mas cada ligação química tem a sua própria relação. Tá? Essa ligação, por exemplo, do carbono com o oxigênio é um troço mais ou menos assim, ó. Ligação dupla, né? Você tem uma primeira ligação e uma segunda ligação. Tá? Eu não entendi direito, Sheffer, mas eu acredito que de qualquer jeito eu acho engraçado isso. No final todo mundo perdeu, realmente. Eu preferia que a Dilma tivesse poder. Ah, tá. Bom, não sei, não lembro. Mas então, eu não sei esse coisa dela. Mas, de fato, realmente, o carbono, no final de tudo isso, ele tipo, nem ganhou nem perdeu, né? Ele perdeu para o oxigênio e ganhou para o hidrogênio. Então, ele ficou meio que no meio a meio. Beleza, né? Então, acho que agora deu para a gente entender o NOx, certo? O que a gente vai falar agora, gente? Agora que a gente entendeu o que é o NOx, para que ele serve, né? Que ele serve basicamente para a gente
contabilizar para onde estão indo os elétrons durante uma reação química, vamos ver exatamente isso. Reações químicas com mudança nessa distribuição dos elétrons, certo? Então aqui, ó, vamos passar para cá. E agora que eu esqueci que a gente ia fazer aqui, ó. Reações redox. Redução e oxidação. É por isso que é uma reação de redox, porque ela tem uma redução e uma oxidação acontecendo ao mesmo tempo. A reação redox é uma reação em que a mudança no NOx 2 dos elementos. Aqui, ó, seria um ou mais. Tá? Pode ser, quer dizer, necessariamente, na verdade tem que ser no mínimo 2 ou mais, né? Desculpa. Dois ou mais. Tá? Mas olha só, eu queria voltar aqui, uma coisa importante que eu esqueci de fazer aqui com vocês, que é o seguinte, galera. Eu vou colocar aqui um composto e vocês falam qual é o NOx de cada um dele aqui. Tá? Qual é o NOx aqui, ó, do potássio, nitrogênio e do oxigênio? Aqui. Quem sabe? Acho que vocês estão escrevendo, né? Vocês estão vivos? Ah, então, Stephanie. Qual é o NOx de cada elemento químico nesse composto aqui, KNO3? E nesse aqui. Só que esse aqui eu vou deixar para depois. Esse aqui, ó. Não, então, eu estou perguntando assim, aí você tem que responder qual é o NOx do K, qual é o NOx do N, qual é o NOx do O. Qual é o NOx de cada um deles. Essa é uma pergunta relativamente difícil.
para responder essa pergunta, para qualquer, né, molécula ou composto, a gente sempre tem que se perguntar o seguinte: quantos elétrons esse cara quer, esse elemento quer ganhar ou perder para ficar estável, tá? Aí, ó, então vamos por partes. Quantos elétrons o oxigênio quer ganhar ou perder para ficar estável? Boa, tá vendo? Ganha 2, tá? Isso. O nóxido de oxigênio é geralmente, praticamente sempre, menos 2, porque ele puxa muito forte. Ele precisa muito de 2, tá? Agora vamos perguntar para outro cara. O potássio. Quantos elétrons ele precisa ganhar ou perder para ficar estável? Um. Ah, eu vou te perguntar, Helder, mais um ou menos um? Ele precisa ganhar ou perder um elétron? Menos é o quê? Menos um? Menos um. Então, mas se for menos um, ele vai estar ganhando um elétron. Mas a pergunta é, ele quer ganhar ou quer perder um elétron para ficar estável? Ó, mas o que acontece? Ele é um cara, você vê ele na tabela periódica, ele fica ali na... Ele fica onde na tabela periódica? Ele fica lá para a esquerda, certo? Ele termina com... Não, peraí. Aqui. Acho que é 3s1, certo? Isso quer dizer que ele tem a camada dele de dentro fechadinha, ele tem um elétron na camada de fora. Se vem praticamente qualquer um para ele e fala assim, cara, me dá teu elétron, que eu dou um uso para ele, e você fica com a sua camada de fora fechada, ele fala, cara, perfeito, pode levar esse elétron. Eu não quero esse elétron mais. Toda essa galera ali que fica na esquerda da tabela periódica, que são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, todos eles querem perder elétrons, certo? Porque quando eles perdem elétrons, 1, 2 elétrons, eles ficam com a camada de dentro fechada, certinha. Então, eles querem perder esses elétrons deles. Se eles querem perder os elétrons, é que nem a Sabrina falou, aqui, ó, que fica mais um o NOx dele. E sempre vai ficar, porque o potássio sempre vai querer perder um elétron. Entendeu? Sempre vai querer perder um elétron para ficar estável. Esses dois caras aqui, ó, o oxigênio e o potássio... Desculpa. O oxigênio e o potássio, eles são fixos. O oxigênio sempre quer ganhar 2 e o potássio sempre quer perder 1. Tá? Show. Entendeu, Helder? Que bom. Entendeu? Entendeu mesmo? Beleza. Então agora, vou te propor um desafio. Qual é o NOx, nesse caso, do nitrogênio? É claro, qualquer um pode responder, mas quem é, Helder, o NOx do nitrogênio?
nesse composto? Quem sabe qual é o NOx do nitrogênio? Boa, Helder. É isso aí, cara. 5. Boa, Stephanie. Isso. Gostei de ver, galera. Mais 5. Por quê? Porque você tem 3 oxigênios, cada um deles está roubando 12 elétrons. Então, eles estão roubando 6 elétrons e o potássio está perdendo 1. Então, para ficar equilibrado, o nitrogênio tem que perder 5, certo? E é isso, acabou. Agora vamos para um outro caso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o ácido fórmico. Nossa. Cara, eu tô adorando esse frio, mas por outro lado, assim, eu fico pensando que as pessoas da rua devem estar sofrendo muito, porque eu dentro de casa tô sofrendo com frio, cara. Pô. Gente, vamos lá. Qual é o NOx de cada coisa aqui? Muito, né, Stefan? Caraca. Ah, Sabrina, você vai aprender. Vai aprender a curtir o frio, você vai aprender. Juro. É, verão é muito bom. Mas frio também é muito bom, pô. Dá pra ficar bebendo chocolate quente o dia inteiro. Aqui, galera. Agora é o outro desafio. É, então, o pessoal da rua deve dar uma sofrida, cara. Nossa. Mas agora eu quero saber qual é o NOx, gente, de cada um desses compostos aqui, ó. Quer dizer, desses elementos. Primeiro, né, do hidrogênio, depois do carbono, depois do oxigênio. Ou você faz na ordem que você quiser. É, hoje faltou quem? Faltou o Vinícius. Quem mais faltou? Então, o Stephanie está falando que o hidrogênio mais 1, Sabrina também, carbono 2, oxigênio menos 2, Sabrina. Carbono mais 2. Vamos começar pelo mais fácil aqui. A gente já sabe. Oxigênio menos 2. Vocês estão certas. Sabrina. Agora, o hidrogênio. Mais 1. Ó, o carbono é o mais importante, tá? Nesse composto. Mas, gente, tá achando um absurdo aqui que só Sabrina e Stephanie responderam.
Tá bom. Cadê Helder, Emerson, Marcos? Chamando o time meninos, né? Que não existe na real, né? Mas tudo bem. Brenda, linda, Tainara. Cadê vocês? Boa, Marcos, sei. Mais um. E qual é o nóxido do carbono, Marcos? Ih, Brenda, caramba. Putz. Do Helder. Boa. Boa, cara, isso aí. Mais dois. Então, Stephanie, Sabrina e Marcos estavam certos. Todos vocês, mais dois. Vocês começaram a perceber o seguinte, o carbono, dependendo de quem ele está ligado, o NOx dele muda, tá? Basicamente isso, o NOx ele vai mudando, sim. Isso acontece para vários elementos que se ligam a coisas diferentes, a metais diferentes, a oxigênio diferentes. Aqui, ó. Por exemplo, ó, olha só. Tem dois compostos aqui que a gente conhece. E eu quero que vocês respondam aqui rapidinho. Qual é o NOx aqui do ferro do oxigênio? Do ferro é zero, Stephanie está falando. Do Helder está falando F é zero, zero, porque vai zerar a carga. Calma, olha só, gente. Qual é o NOx do oxigênio? Nesse cara aqui. Quantos elétrons o oxigênio está perdendo? Quantos elétrons o oxigênio quer ganhar? Isso, é mais ou menos essa onda aí que a Sabrina falou. O oxigênio quer ganhar 2 elétrons para ele ficar estável. Então, se ele ganhar 2 elétrons, ele está estável, então o NOx dele aqui vai ser 2. Ele vai querer roubar 2 elétrons do ferro. E o ferro vai ter qual NOx, então? Tá entendendo, Helder, o que eu estou falando aqui? Exatamente, Sabrina, mais 2. Ah, então show. 2, isso, porque ele vai perder 2 elétrons para o oxigênio. E agora, quais são os NOx? Ah, entendeu? Beleza. Então, ó, pega isso aqui, ó. Quais são os NOx do ferro e do oxigênio nesse composto aqui de baixo?
nesse daí de baixo, galera. Exatamente isso, Sabrina. O pensamento é o seguinte: o oxigênio é sempre praticamente -2, certo? Enquanto que o ferro tem que aguentar e perder os elétrons que ele tem que perder para o oxigênio. Então, nesse caso, como a gente tem 3 oxigênios, 3 vezes -2, -6. Então, a gente tem que fazer com que o ferro perca 6 elétrons, né? A gente tem 2 ferros, cada um deles perde 3. Mais 3. Show? Perfeito, então. É isso. Agora, vamos fazer o seguinte. Vou jogar uma página aqui no meio. Aqui, ó. Voltei aqui para a parte do NOx, tá? Que eu quero escrever algumas regrinhas aqui para vocês. Regras para definir NOx. As regrinhas aqui vão ser úteis para vocês saberem olhar para uma coisa e definir. Mas elas são regras que, na verdade, se você entendeu como é que a gente fez o NOx desses caras aí, são basicamente as mesmas, a mesma lógica por trás dela, sabe? Então não é necessário você decorar. A primeira delas é essas regras decorrem de tudo que a gente conversou na última hora e meia. Para substâncias simples, NOx dos elementos é zero. Tá? O que eu quero dizer com isso? Molécula de N2, por exemplo. O nitrogênio tem NOx zero. Isso faz sentido, óbvio, porque como tem um nitrogênio ligado ao outro, ele consegue arrancar o elétron do outro? Não consegue, né, gente? Não consegue. Eles têm a mesma força, então o NOx para eles é zero. Ele não arranca, não ganha, não perde elétron. Para uma substância simples. Tá? Segunda regrinha. Para hidrogênio. Peraí, vou pegar e vou apagar isso aqui, cara. Gostei disso aqui. Para hidrogênio, acontece o seguinte. Ele é um cara que geralmente tem NOx mais um para ametais e menos um
para metais. Essa regra faz sentido também. Por quê? Porque quando o hidrogênio está ligado aos ametais, que são o pessoal que fica na direita da tabela periódica, esse é o pessoal barra pesada, que arranca elétron dos outros. Então, eles arrancam o elétron do hidrogênio, tá? Os ametais. Para o NOx-1, com os metais, acontece o seguinte: os metais têm tantos elétrons e eles puxam tão pouco esses elétrons que até o hidrogênio, que é fraco, consegue puxar, arrancar esses elétrons. Quer dizer, arrancar não, desculpa, puxar esses elétrons dos metais, tá? Então, ó, mais um para metais, menos um para metais. Terceiro, agora essa aqui é interessante. Para o oxigênio. O oxigênio ele tem um NOx-2 no geral, tá? Só que, se ele encontra um flúor, gente, observe bem quem é o flúor. O flúor é o cara de maior eletronegatividade de tabela, com uma eletronegatividade maior do que a do oxigênio, ainda por cima. Então, quando o oxigênio se liga com o flúor, nesse caso, o oxigênio perde elétron para o flúor, tá? Agora, o oxigênio pode também ter um NOx-1 em peróxidos, que foram uns assuntos da nossa última aula, tá? Quatro. Aqui, ó. Essa regra 4 é para outros elementos. Vou falar em termos de famílias, tá? Família 1, primeira coluna da tabela periódica. Mais um. Galera, que todo mundo termina um S, eles querem perder um elétron para ficar estáveis. Família 2. Aqui, ó. Que são os metais alcalinos, tá? Galera, a família 2 quer perder 2 elétrons. Não por acaso quer perder 2 elétrons, tá? Para ficar estável. E essa galera são os metais alcalinos terrosos. Agora, família 16, gente. Família do oxigênio. A tendência de todo mundo ali é ter NOx-2. Mas esse NOx para essa galera é bem variável, tá? Aqui, ó, família 17. Aí a coisa muda. Gente, a família 17, eles geralmente querem ter NOx-1. Mas, porém, se encontrar um outro cara mais forte, vai ser um NOx diferente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, -1, pode ser NOx-1. Mas aqui também, ó, é variável.
O cloro, por exemplo, o NOx dele varia muito, tá? E aí eu vou ter uma série de metais que geralmente mantêm o mesmo NOx sempre, que eu vou falar aqui para vocês, ó. Vou colocar o símbolo deles, tá? Prata mais um. Zinco mais dois. Alumínio mais três. E flúor menos um. O flúor é sempre menos um. Por quê? Porque ninguém bate ele, tá? Agora, a regra 5 fala o seguinte: a soma dos NOx dos elementos deve ser igual a carga Não pode pensar. total do deve ser igual a carga total da molécula, tá bom? Gente, isso é aquela regra que eu falei para vocês. Quando a gente somava o antes e o depois. Então, por exemplo, essa molécula pode ser neutra ou íon também. Tanto faz, tá? Qualquer um dos dois. Regra 6. A soma de antes da reação deve ser igual a soma de depois da reação, tá? Então, essas regras aí, a gente falou delas todas, assim, a maior parte delas, ao longo aí da nossa conversa, tá? Saber essas regras é bem importante. Desculpa, gente. Número 7. Tá. Agora. Retardado. Ó, esquece aqui. Porque isso aqui entrou meio que no meio do caminho. Não, mas agora a gente entra. Estava falando aqui, ó, reações de redox redução oxidação. Tá? O que isso quer dizer? Gente,
São reações onde acontecem reduções e oxidações antes e depois da reação, tá? Importante a gente lembrar que as reduções e as oxidações elas sempre ocorrem simultaneamente, tá? Para você ter alguém perdendo elétrons, você tem que ter alguém ganhando elétrons, beleza? Para que isso vai servir para a gente aqui? Nossa, tô com uma dor aqui. Para que isso vai servir para a gente aqui? A gente vai querer observar variações no NOx dos elementos para saber se aconteceu uma redução ou uma oxidação deles, tá? Então a gente vai começar observando essa reação aqui, ó. O ZN sólido, zinco sólido, pegando o hidrogênio e passando os elétrons dele para o hidrogênio. Aí eu quero que vocês pensem em qual processo está acontecendo quando eu indicar. Qual é o processo que está acontecendo com o zinco nessa reação? O que está acontecendo com o zinco? O NOx dele está aumentando ou diminuindo, Stephanie? Isso, está aumentando. Exatamente, Tainara. Oxidação, está aumentando. Isso aí, Sabrina, oxidação. Isso. Muito bem, gente. Está aumentando. Vou botar esse delta aqui, ó. Delta é aquele número que indica variação, né? A variação do NOx dele é de mais 2 nessa reação aqui. Agora, vamos pegar o nosso hidrogênio. Ele está se oxidando ou se reduzindo? Isso, galera. Muito bom, Tainara. Muito bom, Sabrina. Isso aí, se reduzindo. E a variação de NOx dele é de quanto?
Quanto que o NOx dele variou? Ó, o NOx dele foi de mais 1. Vou escrever até aqui embaixo, ó. O NOx dele foi de mais 1 para 0. Isso, Tainara, isso aí, menos 1. A variação dele de NOx foi de menos 1. Certo? Isso. Todo mundo entendendo? Oi, Eloy, que bom. Bom. Agora, o que acontece? A gente sabe como é que variou os elétrons de cada um deles, né? Mas, por exemplo, se a equação não estivesse balanceada, como é que a gente ia fazer? Não é? Se nem todo mundo tivesse aí com as quantidades corretas. Então, isso aqui, ó. Beleza. Agora, vamos pegar uma equação onde isto não está acontecendo. Por exemplo, ué, não, tá certo. Perguntinha para vocês, essa equação está balanceada? Alguém caiu, alguém saiu, né? Não foi o Emerson Vascaíno. Quem foi? Acho que foi a Brenda. Mas ela falou que a internet dela estava ruim. Essa equação está balanceada, galera? Não. Exatamente, Sabrina Helder. Muito bem. Isso aí. Não tá. A quantidade aqui de oxigênio, por exemplo, está totalmente errada, né? Aqui, ó. Tem 3 aqui, 4 aqui desse outro lado, 5, 6. Não faz o menor sentido. Mas, por outro lado, a gente sabe quem é que entra e sai dessa reação. Então, o que a gente quer é balancear. E a gente vai usar o nosso NOx, a variação de oxidação e redução, para isso. Dá para fazer. Certo? Como? Pelo seguinte, a gente sabe que se tal elemento que mudou o NOx perdeu
X elétrons, a gente sabe que o outro cara tem que ter ganho X elétrons, certo? Então, primeiro a gente vai descobrir quantos elétrons cada um ganhou ou perdeu, e nisso a gente vai colocar os coeficientes para balancear a equação, tá? Então, ó, a gente pega aqui, ó, coloca a variação do NOx de cada um dos elementos aqui, ó. Por exemplo, o hidrogênio. Aqui o NOx dele é mais um, mais um, mais um, mais um. Sempre foi mais um. Então, antes e depois da reação, ele foi de mais um para mais um. Nossa. Certo? Agora o enxofre, o S. Aqui ele está com menos 2, não é? Porque são mais um dos hidrogênios, ele tem que estar com menos 2 para ser zero. E aqui ele está com um valor bem diferente, né? Aqui, ó, menos 8 dos oxigênios, mais 2 dos hidrogênios, menos 6, mais 6. Então ele tem que estar com mais 6 aqui desse outro lado, tá? Então antes ele tinha menos 2, estava pegando os elétrons dos hidrogênios, depois ele ficou com, gente, mais 6. Absurdo. Então a gente já viu que o NOx dele mudou. O enxofre. Nitrogênio, vamos lá. Aqui, ó, menos 6 dos 3 oxigênios, mais 1. Mais 5 sobrou para ele, né? Então antes o NOx dele era mais 5, né? Ele tinha perdido aí 5 elétrons, estando aqui no HNO3. Em seguida, ele tem um oxigênio ele. Então, ele fica mais 2, né? O oxigênio é menos 2. Então, o nitrogênio tem que ser mais 2, tá? E o oxigênio aqui desse lado. O oxigênio não vai mudar, não é? Menos 2 aqui, menos 2 aqui, menos 2, menos 2. Ele não mudou o NOx dele, né? Aqui, ó, menos 2 é menos 2. E é isso. Agora vamos jogar no papel essas mudanças aqui, ó, do enxofre e do nitrogênio. Era a parte importante assim, da gente pensar. Já que o enxofre está perdendo 8 elétrons, a variação dele foi de perder 8 elétrons de um para o outro, a gente tem que ter um cara ganhando 8 elétrons, né? Que vai ser o nitrogênio. Certo? O nitrogênio, ele teve uma variação de quanto? Ele foi de mais 5 para mais 2. Então, ele teve uma variação de menos 3. Certo? O que a gente tem aqui, galera? A gente está usando vários números e símbolos para entender para onde estão indo os elétrons, com a ajuda do NOx. Tá? A gente sabe, por exemplo, que o enxofre, para cada átomo de enxofre, o enxofre vai liberar 8 elétrons para alguém. Enquanto que para cada átomo de nitrogênio, esse átomo vai captar 3 elétrons para ele, no meio. Tá? Então, o que acontece aqui é exatamente isso. Só que a gente vai fazer o quê? A gente vai usar essas proporções de 3 e 8 para balancear a equação. Certo? Por quê? Porque ó, 3 vezes 8 é 24. E 8 vezes 3 é 24. Se eu tiver 24 elétrons saindo do enxofre e indo para o nitrogênio, eu satisfiz a minha equação. E é isso que a gente vai fazer. Não é por acaso que esses coeficientes são exatamente os números de variação de elétrons para cada um deles. Porque o quanto um dá é o mesmo tanto que o outro tem que receber. Tá? Então a gente vai pegar e vai botar isso aqui agora. Tá? Eu tenho que ter, então aqui, ó, 3
Tá vendo que eu peguei, na verdade, o delta do nitrogênio? É porque um tem que se equiparar ao outro, tá? E aqui 3 também. Certo? Agora, a gente tem 8, certo? 8 que vão sair do... Desculpa. 3 que vão... que o nitrogênio vai pegar para si. Certo? Para isso, a gente vai usar aqui o coeficiente do enxofre. 8. Porque 3 vezes 8, 24. O nitrogênio vai receber 24 elétrons, enquanto que o enxofre vai liberar 24 elétrons. Bom, a gente já tem coeficiente para o primeiro, o segundo e o terceiro. E o quarto? Pergunta é, para onde vão esses nitrogênios, né? Ó, desse lado aqui, a gente tinha 8 vezes 1. 8 nitrogênios. Tem que ter a mesma coisa desse lado, gente. 8 aqui na frente. Tá? E em relação à água, a gente tem, galera, olha só. 3 vezes 2 aqui desse lado, 3 vezes 2 dá 6, certo? Mais 8 aqui. 6 mais 8, 14. Agora tem que ter 14 do outro lado. Ó, 3 vezes 2, 6. Então, 14 menos 6, 8. Mais 8. Tem que ter 8, certo? Para ter 8 hidrogênios, a gente tem que botar aqui, ó, 4. Aqui na frente. Show? Então, desse jeito a gente balanceia a equação química, né? Utilizando os nossos NOx. Variação de NOx. Então, agora vamos nesses minutos finais repassar a aula de hoje aqui, gente, se vocês tiveram dúvidas. Hoje a gente teve uma aula de redução, redox e NOx, né? A reação química a gente viu como uma forma de rearranjar como os átomos interagem entre si. Nos átomos, os prótons definem qual é o elemento que a gente está falando, enquanto que os elétrons definem as ligações que a gente vai ter, as relações entre eles. E esses elétrons são tais como moedas de troca para os nossos átomos, para eles poderem interagir entre si. Tá? Enquanto que os nêutrons, por último, eles são neutros e eles simplesmente pesam o núcleo, mas nada demais. Tá? Sobre o número de oxidação, o número de oxidação é uma ferramenta, antes de tudo, ele não é uma realidade física, é uma coisa que a gente imaginou que é útil. É que nem um programa de computador. Uma ferramenta para responder a pergunta: para onde vão os elétrons em uma reação química? Qual é o fluxo deles? Certo? E a gente viu que a oxidação é a perda de elétrons, né? Perda de elétrons, antigamente para o oxigênio, e a redução é o ganho de elétrons. Tá? Na oxidação, a carga aumenta, tem uma perda de elétrons, e na redução, a carga diminui, tem um ganho de elétrons. Beleza? O que é o NOx para a gente? A carga formal final do átomo, levando em conta todas as interações que ele faz com os outros átomos e a capacidade de cada um de atrair os elétrons para si. Né? Aí a gente tem os casos das ligações iônicas e a ligação covalente. Aqui a gente viu um pouco de como definir esse NOx para cada substância. E a gente tem também aqui, ó, as nossas regras do NOx, que servem para cada um dos elementos e para as reações em si. E a gente para aqui a nossa aula nas reações redox, certo? De redução e oxidação, que sempre acontecem simultaneamente. E a gente vai começar a ver as variações no NOx dos elementos como uma forma de balancear as equações químicas. De tudo entrar tem que sair, inclusive, principalmente, os elétrons. Tá bom? Ficaram dúvidas aí nessa aula de agora? Creio que não. Então, eu vou parar de compartilhar a nossa tela. E vou agradecer a vocês pela sua presença aqui. E eu vou parar a gravação. Beijinho.